Agora, a gente vai falar de um assunto que se ouve muito dizer nas redes sociais, enfim, na própria TV, que é sobre melatonina. Mas a gente vai aprender agora quais são os alimentos que elevam os níveis de melatonina no nosso organismo. E ela já está aqui, a minha amiga, que delícia de receber, Paula Mello, nutricionista. Bem-vinda mais uma vez. Muitíssimo obrigada, Camila. E juntas mais uma vez aqui, né? Adoro. Adoro também, que legal. E aí eu queria que você já começasse me explicando, falando um pouquinho, acho que introduzindo a nossa pauta, sobre a melatonina, né? O que ela faz, o que é e como atua no nosso organismo. Perfeito. A melatonina, a gente diz que ela é o hormônio da escuridão. Tá. Exatamente porque é a diminuição da luz, é a menor incidência de luz, que é o principal estímulo para a sua liberação. E como todo mundo já sabe, ela vai atuar principalmente induzindo ali, ou pelo menos sinalizando para o nosso corpo que é hora de ir dormir. Tá. Então, com a menor incidência de luz, a gente aumenta os níveis de melatonina e, naturalmente, a gente começa a ficar com mais sono. O ano passado, Camila, em outubro, a Anvisa liberou aqui no Brasil a comercialização do suplemento de melatonina. É verdade. Que era algo que antes as pessoas tinham que buscar lá fora, sempre que queriam. Eu lembro dessa época, que todo mundo começou, né, estourou esse papo da melatonina e todo mundo queria ir atrás, mas aqui no Brasil ainda não era, então tinha que pedir para um amigo que ia para fora para trazer, era meio complicadinho, né? Exatamente. E aqui a Anvisa acabou liberando esse suplemento com doses que são bem mais baixas do que as encontradas nos suplementos lá fora. Então aqui a gente vê suplementos com a quantidade de 0,2 miligramas de melatonina, enquanto lá fora a gente encontra de 2, 3, 5 e até 10 miligramas. Nossa, a diferença é grande. Diferença bem grande. Mas o mais importante aqui dessa pauta é mostrar como as pessoas que pensam, às vezes, que têm um sono às vezes prejudicado, se elas podem obter benefícios com o aumento da melatonina através da alimentação, mudando esse ou aquele alimento, reprogramando às vezes a sua última refeição ou mudando alguns hábitos, que é o que a gente chama da higiene do sono, né? Da famosa higiene do sono, que é tão importante a gente fazer, para que a pessoa consiga dormir melhor. Afinal, mais ou menos 1/3 da nossa população tem algum problema para dormir, tem algum distúrbio do sono. É uma quantidade muito grande. Expressiva, está cada vez mais frequente, seja por conta de rotina de trabalho, pelos problemas, enfim. Mas a gente sabe que a alimentação, de uma forma ou de outra, pode auxiliar nesse momento, e é isso que a gente vai falar aqui hoje. E a gente vai falar também de suplementação. Ela é importante porque, assim, eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo estão passando por esse problema de insônia, dificuldade de dormir. Então, assim, só com a alimentação eu consigo elevar esse nível de melatonina ou depende do caso? Excelente pergunta, Mila. Eu acho que para quem me acompanha nas redes sociais já sabe que eu sou muito apegada às evidências científicas, né? Então, para mim, quando me foi sugerida, na verdade, essa temática aqui, eu até voltei ali para a literatura científica para dar uma boa pesquisada, para ver quais estudos, quais ensaios clínicos, ou seja, estudos que são feitos com humanos, onde a gente pega um grupo de pessoas, testa uma determinada, enfim, nesse caso aqui, vou introduzir um determinado alimento e ver se isso de fato melhora ou não os níveis de melatonina e, consequentemente, o sono. E, na verdade, Mila, as evidências ainda são muito escassas. Tem um alimento aqui dessa bancada que a gente pode dizer que ele realmente tem comprovação científica que pode melhorar o sono, ao menos em um único estudo que foi pelo menos bem conduzido, feito com humanos, bonitinho, o nosso kiwi, que está aqui no centro dessa bandeja. Já revelou? Eu ia fazer suspense. Ai, gente, sou péssima com essas coisas. Não, é brincadeira. Já é bom que todo mundo já sabe, se já tiver um kiwi aí na sua casa, você já pode comer. Então, Mila, teve um estudo que foi feito, que até é antiguinho, ele foi feito em 2011. Tá. É um estudo pequeno, ele testou 24, pegou um grupo de 24 adultos que tinham problemas de sono, né? E fez essas pessoas comerem por 4 semanas, todo santo dia, 2 kiwis, uma hora antes de ir para a cama. Certo. E o que, ali da metade para o final do estudo, que os autores observaram, é que, de fato, essas pessoas estavam dormindo, em média, 42%, né, mais rápido do que costumavam. Então, o kiwi, aparentemente, ele pode mexer ali na questão da latência do sono, ou seja, ele pode diminuir o tempo em que você deita, fecha o olho e, de fato, consegue dormir, né? Consegue diminuir ali as atividades cerebrais para dormir. Muito legal saber disso, né? Eu já tinha até ouvido falar da banana, que é legal você comer banana
banana antes de dormir. Uhum. A banana é mito, não é bem assim? Boa pergunta, porque você vê que a banana nem tá aqui na nossa mesa. Eu já ouvi tanto falar que é bom comer uma banana antes de dormir. Geralmente, essa relação, Camila, e assim, a banana ela pode até ter um efeito positivo no sono por alguns diferentes motivos, mas o que mais se fala da banana é que ela é uma excelente fonte de triptofano. Triptofano é um aminoácido que ele é precursor de serotonina e melatonina. Então, aqui nessa mesa, na verdade, a gente tem diversos alimentos que são fontes ou diretamente de melatonina, ou de serotonina, ou de triptofano. E por que eu não trouxe banana aqui para fazer parte, se ela é a tão conhecida fonte de triptofano, né? Porque, na verdade, se você for pensar, a banana é uma fruta, triptofano é um aminoácido, ou seja, é ali uma das pérolazinhas que fazem essa cadeia das proteínas. Então, tem muito mais lógico que as fontes de proteína na alimentação tenham muito mais triptofano do que toda e qualquer fruta, que tem muito pouco de proteína, não tem praticamente nada. Então, se a gente for pegar aqui na mesa quais são as principais fontes de triptofano, que sim, no final das contas, vão ajudar a elevar os nossos níveis de melatonina, são as fontes de proteína. Então, o leite, os ovos, as leguminosas, né, trouxe ali o grão de bico, mas poderia ser também feijão, ervilha, lentilha, as próprias nuts, semente de abóbora, amendoim. Tudo isso daqui é fonte, tem uma concentração um pouco maior de proteína e, consequentemente, de triptofano, que comprovadamente pode aumentar essa produção de melatonina ali localmente no trato digestório. Só que o que é pouco pesquisado ainda nos estudos, Camila, é justamente o quanto esse consumo dos alimentos, que de fato às vezes pode elevar a nossa melatonina, o quanto isso de fato teria uma ação no nosso sono. E esse é um dos pontos também em relação à suplementação. Hoje a gente vê, poxa, será que se de fato eu suplementar e elevar minha melatonina, eu vou melhorar obrigatoriamente a minha qualidade do sono? Pois é, ele cura a insônia, ele dá um sono ali imediato, como é que é? Não necessariamente, Camila, porque a melatonina não é o único ponto, às vezes, que uma pessoa pode ter em deficiência para que ela esteja cursando com um sono ruim. Então, o que a gente observa é que a melatonina, aparentemente, especialmente na população idosa, que é uma população que, de fato, tende a apresentar uma queda expressiva da produção de melatonina, a suplementação nessa população costuma sim ter um efeito muito bom na questão do sono. A gente já tem muitos estudos mostrando uma relação forte ali entre uso de melatonina e melhora do jet lag, sabe? Que é justamente quando a gente troca de fuso horário, às vezes viaja e tem que se adaptar a um novo fuso horário. Que trabalham, né, à Exatamente, noite. que fazem ou que fazem viagens, enfim. Então, aparentemente, a suplementação de melatonina nesses casos está bem estabelecida e traz benefícios. A grande questão é, para você lá que é um adulto, que tem ali, às vezes, que está extremamente ansioso ou qualquer coisa desse tipo, será que eu suplementar a melatonina, de fato, eu vou melhorar a qualidade do meu sono? Então, os estudos ainda são muito fracos nesse quesito em comprovar toda essa evidência. Ou teria que tratar o problema de estresse, vamos supor. Da ansiedade. Da ansiedade, porque essa seria a causa, então. Exatamente. Então, na verdade, a gente sabe que na clínica, primeiro a gente tem que entender qual é a causa do problema para que a gente dê o tratamento mais adequado. Então, nem para todo mundo o melhor tratamento para a melhora do padrão do sono vai ser o aumento de melatonina na nossa corrente sanguínea. Mas que todos esses alimentos daqui, de forma direta ou indireta, seja através diretamente da melatonina, que está presente, por exemplo, nas uvas. Nas uvas. Então, a gente sabe que as uvas vermelhas, especialmente ali nessa pelezinha, né, nessa casca da uva, a gente tem uma boa concentração de melatonina. Tá. É o caso também da semente de abóbora, do amendoim. Esse chá é do quê? Esse chá daqui eu trouxe de camomila. De camomila. O chá de camomila, na verdade, você vê, ele não vai ser fonte expressiva nem de melatonina, nem de triptofano. Na verdade, o chá, ele tem muito pouco nutrientes energéticos, né? Mas a gente sabe que o chá, ele tem alguns fitoquímicos, antioxidantes,
e, a depender do chá, que podem trazer um relaxamento maior. E aí o chá, eu trouxe principalmente para a gente pensar justamente nessa parte da higiene do sono que é tão importante. Então observe, o principal estímulo à liberação, ao aumento da melatonina no nosso corpo é a escuridão. E qual é o problema? O problema é que hoje a gente está assim, ó, sempre com muita luz. E não só muita luz, né? Ó, tá aqui, celulares. A gente fica até tarde olhando o celular e essa luz, então, pode prejudicar ou o computador ou a própria televisão. Pode prejudicar muito, tanto que os especialistas até são bem radicais em até pedir para, se a pessoa tem TV no quarto, se tem outros aparelhos eletrônicos, eu já vi alguns até falando que tampe a luzinha do stand-by. Sabe aquela luzinha vermelha que às vezes fica acesa da TV lá? Que fica acesa a noite inteira, eu tampo, sabe? Às vezes eu vou... No meu quarto não tem, eu preferi não colocar TV, né? Se bem que agora eu tô na dúvida de colocar ou não, mas acho que eu não vou colocar, porque se a gente coloca, acaba assistindo TV até mais tarde, Com né? certeza. E acho que precisa desse momento. Eu sou assim, eu preciso de um momento longo antes de dormir para acalmar, sabe? Para baixar a minha adrenalina, porque senão eu tenho um pouco de dificuldade também de vir o sono. Então, é legal você ficar num lugar bem escuro, o máximo de escuro que puder. Exatamente. Isso daí faz parte da higiene do sono, Mila. É justamente você, nessas últimas horas, tentar não fazer uma atividade física, porque isso provavelmente vai ser muito excitatório. Eu vejo isso no consultório, Mila, que depende muito. Tem pessoas que, infelizmente, são pessoas que às vezes só conseguem treinar de noite. Então, para ela não tem muita opção. Então, ela treina de noite, mas que elas relatam que é até, de certa forma, relaxante. Que ela chega mais cansada e que ela tende a sentir que o sono até fica de melhor qualidade. Mas o que a ciência nos mostra é que, preferencialmente, a gente deve evitar essas atividades mais excitatórias, que seria o caso de uma atividade física, e buscar, na verdade, essas atividades que são mais relaxantes. Uma leitura, uma música mais relaxante, mas principalmente ambiente com menos luz, trazer um chazinho calmante, querendo ou não, apesar de ser um estudo pequeno, trazer 2 kiwis 1 hora antes de ir para a cama. Então eu posso associar, tomar um chazinho e comer, por exemplo, ou um kiwi, ou as nuts, ou um ovinho, ou qualquer um desses alimentos que estão aqui, 1 hora antes de dormir. A dica que eu daria é, considerando que é 1 hora antes de dormir, e eu falei 1 hora antes justamente porque o estudo que avaliou o kiwi, esse foi o protocolo, as pessoas comiam 2 kiwis 1 hora antes de irem para a cama e notaram uma melhora sensível ali da latência do sono e da qualidade do sono. Mas como é 1 hora antes, que é pouco tempo antes, Mila, eu já não recomendaria os alimentos que são mais proteicos, como é o caso dos ovos, do leite. Por quê? Porque eles tendem a demorarem um pouquinho mais para serem digeridos, para serem completamente digeridos e absorvidos. Então, para mim, até eu como nutricionista, o que eu costumo indicar para os meus pacientes é que a última refeição completa, o jantar no caso, seja feito pelo menos 3 horas antes de dormir. Para mim, a pessoa, se for possível, dentro da rotina dela, ela se planejar para comer no mínimo 2 a 3 horas antes de dormir, especialmente esses alimentos mais proteicos que devem fazer parte ali do jantar, melhor para que ela vá para o sono com a barriga mais vazia. Um kiwi, como é uma fonte basicamente de carboidrato e muito pouco carboidrato, é uma fruta que tem muita água e relativamente pouco carboidrato, aí tudo bem fazer 1 hora antes, porque provavelmente a gente já vai dar tempo suficiente para que ele seja completamente digerido e absorvido até o sono. Adorei! E tem pergunta chegando, então se você tem uma perguntinha, pode mandar no @VocêBonitaTV, tá? Quem mandou agora, vamos colocar na tela, foi a Débora. Um beijo pra você, querida. Olha, qual o melhor horário para induzir a melatonina? Aí seria provavelmente, Débora está perguntando a melatonina na forma de suplemento mesmo, né? A gente geralmente utiliza à noite. Então, é a última coisa geralmente que a pessoa vai tomar ali já próximo mesmo de dormir, 1 hora antes de deitar, exatamente. Mas durante a noite, a melatonina ela tem horários que ela tem um pico maior. E quando a pessoa de repente, eu deito e eu durmo rápido, mas quando dá 3 horas... 4 horas eu sempre acordo. Isso também interfere na produção de melatonina? Com certeza. Na verdade, ali provavelmente lá pela madrugada é quando a melatonina vai ter os seus picos, mas lembre-se, por isso que é importante que a gente estava falando da higiene do sono. A ausência de luz, né, a baixa luminosidade é o principal estímulo para a liberação. Então, se você estiver de madrugada, com todas as luzes acesas, com TV ligada, provavelmente ali no momento que deveria ser o auge da produção,
não vai ser o auge da produção, porque você não está oferecendo o ambiente propício para isso. O que muitos desses alimentos, até o próprio kiwi, o que eles mostram, Mila, é justamente melhorar um pouco dessa qualidade do sono durante. Geralmente menos vezes a pessoa acaba acordando e tudo, mas até lembrando, se a pessoa realmente tem um problema de sono crônico há muito tempo, ela ou tem insônia, ou mesmo que consiga dormir ali relativamente rápido, acorda muitas vezes ao longo da noite, o ideal é que ela busque um especialista, né, que faça às vezes uma polissonografia, provavelmente vai pedir alguns exames para ela, para realmente tentar identificar qual é a causa. Então, não necessariamente a causa é por baixa produção de melatonina. Às vezes a pessoa tem uma apneia do sono, enfim, pode ter outros problemas que estão fazendo o sono ter uma qualidade ruim. Não tem um exame que mostra o nível de melatonina que a gente tem no organismo, não existe, né, esse exame? Justamente pela falta de precisão, a gente colheria ali às vezes sérico, né, no sangue. Pela falta de precisão, esse é um dos pontos que a gente acaba não tendo esses parâmetros todos de eficiência, eficácia da suplementação. Então, em geral, a gente não vai dosar a melatonina. Tá certo. Tem mais perguntinha do público? Muito obrigada, Sara. Ela perguntou o seguinte: fazer alongamento próximo da hora de dormir também atrapalha o sono? Caramba, hein, Sara? Você me pegou agora, Sara. Eu, como nutricionista, essa pergunta realmente, se o alongamento faz... como eu disse, eu sou muito da ciência, né? Para mim, eu preciso ver um estudo para eu ter certeza do que eu estou falando, se aquilo faz bem ou não. No Mas caso será do que vale alongamento, a experiência? Usando o bom senso, eu imagino que não... Pelo contrário, imagino até que seja uma atividade mais relaxante, que isso acabe te ajudando. Eu, pelo menos... você falou do exercício físico, né? Eu acho que vai muito de encontro, porque, de repente, algumas pessoas fazem exercício físico e tem um relaxamento e conseguem dormir bem, e outras não, fica acelerada e não consegue. E de repente, se ela faz o alongamento, se sente bem relaxada e ajuda, né? Exato. É porque até o alongamento, bem diferente de uma atividade física mais intensa, que tende a liberar muita adrenalina, noradrenalina, que deixa a gente realmente excitado, o alongamento, pelo contrário, né, é uma atividade que ela é mais calma, e eu diria que provavelmente é relaxante. Se a gente for buscar um estudo aí, provavelmente vai dizer que ajuda, hein? É como banho, né? Pra mim, banho eu desperto. Tem gente que toma banho e relaxa e dorme. Eu tenho que tomar banho um pouquinho antes. Perfeito. É assim, né? Cada um de um jeito. Vamos lá. Mais uma perguntinha do público. Quem mandou agora foi a Andréia. Um beijo pra você. Olha, para um bebê que ainda não come esses alimentos, como ativar a melatonina? Olha, eu acho que o bebê, muito mais do que nós adultos, o bebê está extremamente blindado da gente ter que ter esses pensamentos, mas provavelmente a pessoa que perguntou é porque o filho ou filha, né, não deve talvez dormir tão bem. E ela já está ali preocupada, meu Deus, será que é o problema da melatonina? O que eu diria especialmente quando a gente está falando de um bebê, se ainda não come isso é porque a alimentação provavelmente ainda está 100% no leite e tudo mais. Simplesmente pense nessa questão da higiene do sono e da baixa luminosidade. Então, realmente tentar minimizar as luzes. Se no quarto do bebê, geralmente as pessoas botam até aquele dimmer, né? Justamente para dosar a intensidade de luz. A ideia é que você mantenha, anoiteceu, criar a rotina do bebê, que é super importante, mas anoiteceu, manter o bebê realmente mais nesse ambiente mais escuro. Eu não me preocuparia tanto com o consumo dos alimentos em si, até porque no final das contas a gente já viu que a evidência científica do consumo de alimentos, aumento de melatonina e melhora do sono ainda é muito baixa. Faltam estudos ainda. Olha, muita informação bacana. Eu sei que ainda a gente poderia continuar conversando aqui, porque eu tinha um monte de perguntas para fazer. A gente tem um tempo limitado, mas se você tem aí a sua pergunta, você pode também entrar em contato diretamente com você, né? Com certeza. Que inclusive seus cursos, né, seus programas da internet, a gente está fazendo o maior sucesso. Parabéns! Muitíssimo obrigada, muito legal, gente. Então é um sucesso mesmo. Então eu convido você a ir lá na página da Paula Mello, que é nutricionista, no @NutriPaulaMello. @NutriPaulaMello, o Melo com 2 L's, e tem também o site que é clinicavocebem.com.br, clinicavocebem.com.br, e tem que voltar mais vezes, né, porque tem muita coisa para falar sobre esse assunto, né, foi muito bom. Com certeza, fico sempre feliz de vir aqui, Mila, obrigada. Muito obrigada, até mais. Até.